Olá, caros leitores, eu sou Diana Cavalcante do Um Bom Livro e hoje é dia de diário de leitura do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu estou fazendo um projeto de leitura conjunta, lendo calhamaços, e o primeiro calhamaço que nós escolhemos foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Nós já estamos há algum tempo fazendo essa leitura, inclusive nós já estamos aí na 8ª semana de resenha, de diário de leituras. É importante falar para vocês que eu me propus a fazer um vídeo no final de cada semana de leitura, e a nossa meta semanal foi de 150 páginas por semana, são 1.500 páginas o livro inteiro. E como nós já estamos na 8ª semana de leitura, já entrando na 9ª, nós já estamos quase finalizando e está sendo assim uma experiência maravilhosa. Se você quer saber um pouquinho mais sobre os projetos de leitura conjunta do Um Bom Livro, não deixe de me seguir pelas redes sociais de ana.umbomblivro. Bom, nessa 8ª semana a gente já entra aí com a explicação de Victor Hugo de por que o Jean Valjean tomou a decisão de sair da casa onde ele morava com a Cosette lá na rua Plumet. E foi basicamente porque ele recebeu um recado, e a gente já sabe que esse recado foi passado pela Eponine, isso mesmo, a filha do Thénardier. Essa é uma personagem que durante a leitura dessa semana foi, para mim, assim, a maior surpresa, porque ela teve uma evolução assim muito grande, né? A gente conheceu um outro lado da Eponine. Ela basicamente, devido à paixão que ela sentia ali pelo Marius, ela acabou mudando o seu posicionamento, as suas atitudes em relação a diversas circunstâncias da história, inclusive com o próprio pai. E foi por saber que o pai estava ali pensando em assaltar a casa de Jean Valjean que ela deu esse recado para ele, e ele ali confuso, sem saber basicamente do que se tratava e já muito angustiado, né, com toda a questão da perseguição, resolveu ir embora da casa ali da rua Plumet com a Cosette imediatamente. E aí a gente também percebe todo o desespero da Cosette, que a gente já tinha visto na semana passada, porque iria se distanciar da sua paixão, que era o Marius, né? A gente também descobriu nessa semana que a Cosette fez uma carta e enviou para a Eponine para que ela deixasse ali com o Marius, né, falando de tudo que tinha acontecido e para onde ela estaria indo, né? E depois lá na frente a gente vai ver que rumo tomou essa carta. A gente também acompanha o desespero do Marius ao retornar da casa do seu avô, sem saber o que fazer diante da situação onde ele se encontrava. Ele retornou na casa da Cosette, percebeu que já não havia mais ninguém ali, e aí o Victor Hugo narra pra gente um momento de desespero, quase que de depressão do Marius, quando ele se vê naquela situação ali de distância daquela pessoa que ele amava tanto, né? E foi nesse momento que ele também encontrou a Eponine, que falou para ele que os seus amigos o aguardavam em um determinado momento e que estava acontecendo ali na cidade, em Paris, uma determinada revolução. E ele, como já estava totalmente desesperado, totalmente angustiado, sem rumo, sem encontrar sentido para a vida, resolveu realmente seguir para aquela revolução com o intuito realmente de morrer, de se entregar, enfim. E aí logo em seguida o Victor Hugo narra pra gente uma parte muito importante da história, que foi o movimento de 5 de junho de 1832. Esse movimento foi tipo uma revolta que aconteceu em Paris após a morte do general Lamarck, que foi um general muito importante, que teve uma participação muito grande nas batalhas de Napoleão, mas que também teve uma participação no Império. E como a população já estava bem insatisfeita aí com a monarquia, esse foi um luto que levou à revolta. E a gente percebe que o Victor Hugo, que ele gosta muito de narrar todas essas revoltas, revoluções, movimentos e batalhas, narra isso com muito detalhe, inclusive mostrando pra gente a diferença entre motim, insurreição, revolta. É uma parte bem interessante, e é justamente nessa parte que a gente percebe ali a organização da população durante aquela revolta. Todos os personagens envolvidos na história estão envolvidos nessa revolta. Durante o enterro, o ponto principal, que foi o que causou realmente a revolta, foi a presença de um homem em um cavalo vestido todo de preto com uma bandeira, e que diante dessa cena, algumas pessoas que já estavam bem insatisfeitas e que já estavam
se organizando para fazer ali um movimento, perceberam ali durante aquele ato a hora de iniciar a revolta, e aí nesse momento houveram tiros, muitas pessoas fugindo, toda aquela confusão, e nesse momento se instalou aí em Paris aquela revolta. E a gente percebe que o Victor Hugo narra muito bem como que a cidade foi organizando ali as barricadas em determinados locais, como as pessoas iam se dirigindo ou se escondendo nas suas casas por conta do que estava por vir. E a gente acompanha que todos os personagens envolvidos na nossa história estão sim envolvidos nessa revolta. Basicamente o Gavroche, ele se direciona para uma dessas barricadas. O pai Mabelf, que eu acho que eu comentei até na semana passada, mas ele também tem uma atitude de marchar para essa revolta, para essa revolução, com o intuito mesmo de se entregar, porque já não estava mais vendo sentido na sua vida. E uma outra coisa muito interessante é que o Victor Hugo narra um local específico de Paris, uma taverna específica, que foi o local onde se concentraram aí os nossos personagens, basicamente os amigos do ABC, e para onde se dirigiu o Gavroche, para onde se dirigiu o pai Mabelf, que futuramente aí lá na frente também iriam se dirigir o Marius e o Jean Valjean. Um outro acontecimento muito interessante no momento em que os amigos do ABC se reúnem e estão ali naquela taverna é que em um determinado momento eles presenciam a aproximação de uma pessoa estranha, e essa pessoa nada mais é do que o Javert, que estava disfarçado, e que sim, o nosso pequeno Gavroche identificou e reconheceu o Javert. Então eles pegaram o Javert e mantiveram ali como prisioneiro, e a gente percebe novamente como essa pessoa é fria, calculista, muito calculista, ele não tem sentimentos, ele é muito estranho assim, com o que ele representa na história, né? Depois que os amigos do ABC acabam prendendo ali o Javert, o que a gente percebe é que o Marius acaba se aproximando ali dos seus amigos, e ele vai chegar indicado pela Eponine, onde os amigos dele estariam, e ele fica ali em um determinado local, mas ainda não se comunicando com seus amigos, apenas observando de longe. E a gente percebe a narração mostrando como ele estava realmente deprimido, depressivo, e como ele estava vendo ali naquele momento uma forma de morrer, de se entregar, de viver, né, ter a possibilidade de viver próximo da sua amada, né, com o espírito, com a alma, enfim. E logo em seguida a gente percebe o início ali do movimento da revolução, e a gente percebe que em determinado momento o pai Mabelf tem uma participação muito efetiva, muito forte, muito marcante, que ele se entrega basicamente, né, como se fosse a bandeira ali de Paris a favor da Revolução Francesa, e é aclamado pelos amigos, né, tem um papel muito importante nesse momento. E diante desse acontecimento, o Mário se sente um pouco no dever de fazer algo a mais, né, por estar presenciando aquilo. É como se nascesse dentro dele todo aquele sentimento de patriotismo, recordação do que foi o seu pai, da participação dele ali para a pátria, e aí ele se entrega também novamente ali, entrando na batalha de uma forma muito efetiva, tendo uma participação muito forte. E o que é mais interessante, nesse momento aconteceu uma das cenas que mais me marcou, que foi durante ali aquela confusão, né, de tiros, a Eponine acaba livrando o Marius da morte, acaba naquele momento se ferindo gravemente e assim, morrendo. Ela acaba falando para ele dos seus sentimentos, falando também da carta da Cosette, entregando para ele a carta, e aí ela morre. Então nós perdemos essa personagem aí, que nessa semana de leitura eu acabei tendo uma admiração e um sentimento de muito carinho por ela. Em seguida, com essa carta, o Marius fica louco e resolve ali mandar uma mensagem para a sua amada Cosette, e ele vê a possibilidade de fazer isso através do pequeno Gavroche e pede para que ele entregue uma carta para a Cosette, informando que ele estava ali, que ele iria se entregar, porque ele já não via mais sentido na vida dele longe dela, né? Enfim. E ele faz isso. Nesse momento, a gente também percebe a narração do Victor Hugo de toda a angústia que o Jean Valjean sente ao descobrir, lá na nova casa onde ele estava, que a Cosette tinha escrito uma carta, né? E como ela estava triste por escrever aquela carta para aquela pessoa. Ele recorda do Marius, daquela época lá dos passeios lá na Praça do Luxemburgo.
E ele fica muito angustiado porque nesse momento o Victor Hugo narra pra gente toda a confusão de sentimentos que envolve o Jean Valjean para com a Cosette, né? Então eles tinham um sentimento de pai, mas como ele não tinha vivido e nem recebido nenhum sentimento de amor a vida inteira, ele se confundia muito isso, ele não via possibilidade de dividir o amor daquela menina com mais ninguém, então ele fica muito angustiado, é uma confusão de sentimentos. E nesse momento ele acaba aí topando com o Gavroche quando ele sai em determinado momento da casa e recebendo do Gavroche ali a carta que o Marius manda para Cosette. E assim, é muito interessante essa parte, porque ele faz uma reflexão muito grande. A gente ainda não sabe o que é que vai acontecer. Eu acho que todo desenrolar da história, que já é o desfecho final, porque nós vamos entrar essa semana no último livro do livro Os Miseráveis, que tem como título Jean Valjean. Eu acho que vai ser construído com base nesse sentimento que ele tem pela Cosette, com base na atitude que ele vai ter aí para com Marius, o futuro de Cosette, enfim, não sei. Mas o que a gente percebe é que ele recebeu a carta do Marius, que ele ficou muito reflexivo e que ele toma ali uma decisão, né? Então, né, no finalzinho do quarto livro, a gente percebe que o Jean Valjean tomou uma determinada decisão e que ele está prestes a fazer alguma coisa. Bom, era isso, falar pra vocês que eu continuo amando muito o livro, que ele me marcou tanto com relação às passagens, à profundidade, né, do que é abordado, que lendo outros livros, porque eu estou lendo outros livros, né, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a leitura dos Miseráveis, e estou percebendo como eu estou ficando muito mais seletiva. Esse livro traz coisas muito mais profundas. Definitivamente é um livro da minha vida, né, acho que é o livro mais importante que eu li até então. E com certeza quero relê-lo depois em outros momentos, porque eu acho que com a maturidade cada vez mais a gente vai absorvendo dele, ele tem muito a nos oferecer. Então, um beijo para todos vocês e até a próxima semana.